Capítulo 5. Ala 18. É manhã no hospital. Encontram-se reunidos em uma sala Débora, Raul, Verônica, Ciro, Dalva, Luiz Alberto e Adriana, sua esposa. Aí deram-lhe uma injeção mais potente, fizeram-lhe um asseio, como foi possível, e ele está dormindo. O Dr. Ramos já o examinou e disse que provavelmente dormirá até amanhã de manhã. Neste momento, o doutor está conversando com outros 2 médicos a respeito de Roberto e virá depois falar com a gente. Débora fala em tom baixo. O cansaço físico e mental parece tirar-lhe as forças, fazendo com que até seu corpo se dobre, ao quebrado, pela angústia que passou na noite anterior e pela incerteza do que talvez ainda terá que passar. Raul, acostumado com a reação das pessoas diante do sofrimento, pede a Verônica que fique ao seu lado e a ampare, dando-lhe um pouco de carinho. A amiga levanta e senta-se junto a ela, abraçando-a pelos ombros e acariciando-lhe os cabelos. Débora, sentada, volta-se para a amiga e num notado esforço lhe sorri, agradecida. O que será que está acontecendo com Roberto? Pergunta Ciro, apreensivo, a seu irmão, Luiz Alberto. Quem sabe, Ciro? Vamos ouvir o que o médico tem a nos dizer. Roberto sempre me pareceu tão seguro de si, e pelo que Débora está nos contando, alucinações. Não consigo imaginá-lo tendo esse tipo de coisa. Comenta Adriana. Achei mesmo estranho lá em casa quando disse ter visto um homem desfigurado. Diz Dalva. Nesse momento, a conversa é interrompida pela entrada do Dr. Ramos e de mais 2 outros médicos, acompanhados pelo Dr. Luiz, vizinho de Débora. Todos estão sentados em amplos sofás da sala. Dr. Ramos puxa uma cadeira da mesa de reuniões e senta-se, com esta ao contrário, apoiando-se no espaldar, defronte aos presentes. Os outros 2 médicos e o Dr. Luiz permanecem em pé. Desculpe-nos fazê-los esperar, mas precisávamos efetuar alguns exames em Roberto e discutir a respeito de todos os acontecimentos relatados por Débora e o comandante Raul nesta madrugada. Realmente, trata-se de um caso bastante delicado e, sinceramente, gostaríamos de conversar primeiramente em particular com os irmãos do paciente, mas como Débora nos pediu que falássemos com todos, aqui estamos para tentarmos explicar a que conclusão podemos chegar. Apesar de termos estudado minuciosamente cada detalhe do que nos foi relatado, sabemos que ainda é um pouco cedo para um diagnóstico preciso sobre o problema de Roberto, mas tudo nos leva a crer que ele está sendo acometido por um típico caso de esquizofrenia tipo paranoide. Ainda não sabemos a causa, visto que o paciente, pelo que pudemos apurar, sempre teve uma vida saudável e equilibrada, mas não podemos descartar a hipótese de hereditariedade. Débora quase desfalece ao ouvir essa última frase, e é com grande esforço que consegue perguntar, visivelmente abatida. O senhor está querendo dizer que meu marido está ficando louco? Fique calma, Débora. Pede-lhe Ciro. Não é bem assim. Deixe o doutor continuar. Minha senhora, atualmente, considerando-se o caso de seu marido ainda no início, a medicina possui eficazes meios e métodos para controlar esse tipo de doença mental. Um tratamento especializado, através da farmacoterapia aliada às medidas psicoterápicas, ocupacionais e outras tantas que se vale, garante um resultado extraordinário para esses tipos de casos. É evidente que quanto mais cedo o paciente for tratado, melhores serão os resultados. E como é feito esse tratamento? Pergunta-lhe Luiz Alberto, bastante apreensivo quanto à resposta do médico, pois já imagina qual possa ser. O Dr. Ramos percorre todos com o olhar, parecendo tentar adivinhar a reação dos presentes, e procura falar com toda a naturalidade que lhe é possível. Bem, a única maneira eficaz de se tratar uma doença dessa natureza é a internação em uma clínica especializada. Débora levanta-se de um salto, permanecendo por alguns segundos com os olhos estatelados, encarando o médico. O senhor está dizendo que Roberto terá que ser internado em um hospício? Luiz Alberto levanta-se e, abraçando Débora pelos ombros, a faz sentar-se novamente. Não fale assim, Débora. Ninguém vai interná-lo em um hospício. O doutor está se referindo a uma clínica especializada. Penso que não seria um hospício.
Tem toda a razão. Não vamos internar o seu marido em hospício, dona Débora. Ele poderá ser internado, dependendo das possibilidades financeiras da família, em uma clínica bastante confortável e com os mais avançados recursos da medicina psiquiátrica. Na verdade, essas clínicas parecem-se mais com hotéis de luxo do que com um hospital. Mas o senhor acha realmente que Roberto deve ser mesmo internado? Pergunta-lhe Raul. Eu e meus colegas não temos dúvida alguma a esse respeito. E podem crer, quanto antes, melhor. Não podemos de maneira alguma permitir que Roberto tenha outra dessas crises, pois isso somente virá agravar o seu quadro clínico. E como funciona essa clínica que o senhor fala? Onde fica? Se for necessário mesmo interná-lo, queremos que seja na melhor. Temos condições financeiras para isso. Arremata Ciro. Ele poderá ter uma acompanhante? Pergunta ansiosa Débora. Infelizmente não, minha senhora. Pelo menos durante os primeiros 30 dias ele não poderá nem mesmo ser visitado. Meu Deus, não posso acreditar que isso esteja acontecendo com a gente. Entendemos como é difícil para vocês e principalmente para a senhora, dona Débora. Mas creiam, é de extrema e delicada necessidade essa providência. Inclusive, se quiserem consultar outros médicos, dou-lhes toda a liberdade para isso, apesar de termos a certeza de que a opinião deles será igual à nossa. Apenas tenho o dever de alertar-lhes de que terão que decidir isso rapidamente, pois vemos a necessidade de começar esse tratamento tão logo seja possível. O que lhe parece, Dr. Luiz? Pergunta Débora a seu vizinho. Tenho plena convicção de que o Dr. Ramos está absolutamente certo. Concordo plenamente não só com o diagnóstico, como também com a necessidade de tomarmos providências rápidas. Tudo bem, doutor. Concorda Débora. Se o senhor acha que é a única solução, deposito toda a minha confiança no senhor. Diga-nos que clínica é essa, onde fica. E, pelo amor de Deus, arrume um jeito para que eu possa vê-lo de vez em quando, nem que seja de longe, sem ser vista por ele. Isso talvez possa ser arranjado. E quanto à clínica, doutor? Bem, já que vocês têm condições financeiras para oferecer o melhor para o Roberto, vamos indicar-lhes a melhor que existe, no nosso entender, nesse país. Trata-se de uma clínica reconhecida como a mais aparelhada e com o tratamento dos mais particularizados que se conhece. Possui um excelente corpo de funcionários, é dirigida por um médico internacionalmente reconhecido pelas suas teorias psiquiátricas, Dr. Frederico Kelms. Esse médico formou-se no Brasil e realizou estudos e pesquisas nos mais renomados hospitais da Europa e Estados Unidos. Trata-se realmente de um grande e ferrenho defensor do tratamento psiquiátrico de acompanhamento intensivo, tanto que em sua clínica aceita pouquíssimos pacientes para que possam ter um atendimento à altura. E onde fica essa clínica? Aqui mesmo, na cidade? Quer saber, Débora. Na verdade, ela se localiza numa dependência do Hospital Silvano Alves, especializado em geriatria, a poucos quilômetros da saída norte da cidade. Pensei que fosse aqui no centro. Exclama Débora. Conheço o lugar, Débora. Deve levar uns 40 minutos de casa. Diz Luiz Alberto. Não é tão longe assim. Não é longe, não. E também posso afirmar que essa dependência psiquiátrica é completamente isolada do resto do hospital, que na verdade é um lar de idosos e por isso muito calmo. O senhor acompanhará o tratamento de meu marido, Dr. Ramos? Não. Não vou acompanhar de perto, mas vocês certamente poderão entrevistar-se quando quiserem com o Dr. Frederico. É um colega completamente aberto ao diálogo e muito atencioso. Tenho certeza de que gostarão muito dele e de seu método. Posso garantir-lhes que em poucos meses seu marido estará restabelecido, dona Débora. E o que teremos que fazer para providenciar o internamento de Roberto? Pergunta Débora, agora um pouco mais conformada e otimista. Posso providenciar tudo se me derem autorização para isso. Faça-nos então essa gentileza, doutor. O médico sai da sala, voltando após cerca de 20 minutos. Está tudo acertado. Hoje mesmo transferiremos Roberto para a clínica. Talvez lá pelas 2 da tarde poderemos levá-lo. Se quiserem acompanhar-nos, poderão ter uma entrevista hoje mesmo com o Dr. Frederico. Gostaríamos muito, doutor. Afirma Ciro. Posso ir para junto de Roberto agora? Certamente que sim, dona Débora. Pode ir, sim, mas antes faço questão que se alimente um pouco. Pede-lhe o Dr. Luiz. Irei até a cantina do hospital tomar um leite e comer alguma coisa. Dalva ficará com você para lhe fazer companhia. Perto de 1h30 da tarde, estaremos de volta para acompanharmos Roberto e conversarmos com o Dr. Frederico. Podem ir sossegados.
Ficarei bem aqui com Dalva. Quero também telefonar mais uma vez para Justina e Raquel, para saber como estão. Eu e Adriana passaremos por sua casa. Pode ficar tranquila, promete Luiz Alberto. Muito obrigada. Até logo, então. E todos se retiram, deixando Débora e Dalva no hospital. Débora não consegue conter as lágrimas olhando para o marido inconsciente, deitado dentro da ambulância a caminho da clínica. Sabe que por algum tempo não poderá estar com ele, assim de tão perto. Vendo-o adormecido e consequentemente calmo, parece-lhe que está vivendo algo de muito irreal, chegando a ter dúvidas se essa internação seria mesmo o caminho mais certo. Sente o coração oprimido em pensar que terá que deixá-lo sozinho aos cuidados de pessoas estranhas. Fica imaginando o momento em que ele acordar. Se estiver bem, e é o que realmente deseja, o que pensará de sua atitude e a de seus irmãos em interná-lo? Toma de sua mão direita e encosta-a em seu rosto, passando por diversas vezes seus lábios e beijando-a repetidamente. Durante o trajeto, olha pela janela na parte de trás da ambulância e inveja as pessoas que vão ficando para trás, caminhando tranquilamente pelas ruas da cidade. Seguindo a ambulância, o carro dirigido por Ciro traz também Luiz Alberto, Dalva e o Dr. Ramos, que fez questão de acompanhá-los. Adriana ficou na casa de Débora para entreter Raquel, que choramingando chamava pela mãe e pelo pai. Na verdade, a menina havia ficado muito impressionada com todas as cenas que presenciara. Recepcionados atenciosamente por um atendente, já no portão do hospital, adentram estacionando em um pátio previamente indicado. Enfermeiros prontamente se incumbem de retirar Roberto da ambulância, transportando-o através de um jardim para o interior do prédio. Débora rapidamente beija-lhe o rosto antes dele ser levado e, sem poder conter as lágrimas, dirige-se com os outros por um outro caminho, acompanhando o atendente. O hospital é bastante grande, possuindo 2 andares além do térreo, e para chegar aos diversos departamentos que possui, é necessário percorrer alguns pequenos jardins, bastante arborizados e com bancos de madeira por toda a parte. No caminho, podem-se localizar todas as alas, pois placas estrategicamente colocadas identificam-nas. Logo chegam a uma porta, onde se lê Ala 18. O atendente precisa identificar-se através de um interfone para que alguém venha abri-la. Recepcionados e acompanhados cordialmente por uma enfermeira, percorrem pequeno corredor, chegando à sala do Dr. Frederico, que os faz entrar com um simpático e acolhedor sorriso. Débora começa a se acalmar um pouco, pois vê muito carinho no tratamento que lhes é dispensado. Dr. Ramos, que prazer vê-lo pessoalmente outra vez. Assim que recebemos seu telefonema, providenciamos tudo para recepcionar o paciente. A senhora deve ser a esposa do Sr. Roberto. Sim, sou Débora. E estes são meus cunhados, irmãos de meu marido, Ciro e Luiz Alberto. E esta é Dalva, minha cunhada. Muito prazer. Mas, por favor, sentem-se. Em primeiro lugar, fico-lhes muito agradecido pela confiança depositada em minha clínica. Tenho certeza que aqui o paciente terá um tratamento todo especial e muito humano. É sobre isso que gostaria de falar-lhe, doutor. O senhor acha que meu marido ficará bom? Bem, minha senhora, em primeiro lugar preciso que me contem o que os fez trazê-lo até aqui sob meus cuidados. Gostaria, em primeiro lugar, que o Dr. Ramos me passasse as suas considerações sobre este caso e que, depois a senhora e os demais relatassem o que sabem e conhecem sobre os fatos anormais ocorridos com o paciente. Por quase 1 hora, o Dr. Frederico é colocado a par de todos os acontecimentos vividos por Roberto e de todas as suas reações. O médico ouve todos em silêncio, cortado apenas por alguma pergunta por ele julgada oportuna. E isso é tudo, doutor. Conclui Débora. O que o senhor poderia nos dizer a respeito dele? É algo assim... curável? É grave? Pode nos falar, doutor? Em princípio, tenho plena convicção de que o Dr. Ramos estava certo em seu diagnóstico. O que posso dizer-lhes, no momento,
mesmo sabendo que isso poderá lhes parecer uma evasiva médica, é que vou precisar fazer alguns exames, alguns testes e principalmente muitas outras observações para chegar a um diagnóstico final. Porém, pela experiência que eu tenho, posso talvez até mesmo garantir-lhes que o Sr. Roberto será curado, levando-se em consideração a rapidez com que está sendo atendido, e isso pesa muito positivamente. O senhor tem certeza, Dr. Frederico? Pergunta-lhe Débora, angustiada. Pode ficar tranquila. Tenho plena convicção de que seu marido tem boas chances. Serei eternamente grata, doutor. Amo muito meu marido. E ele é ainda tão moço, tão cheio de vida. E temos uma filhinha, o senhor sabe. E as lágrimas não lhe deixam terminar a frase. E nós poderemos vê-lo, doutor? Quer dizer, daqui a quanto tempo poderemos visitá-lo? Pergunta Ciro. É evidente que para o tratamento surtir efeito, teremos que tratá-lo com todo o cuidado possível, não só através de medicamentos, como também de muito trabalho que não poderá ser interrompido com emoções mais fortes. Fiquem tranquilos que no momento oportuno serão avisados. Eu disse que poderemos curá-lo, porém temos que levar em consideração a gravidade e a evolução lenta da cura. Mas para responder-lhe a pergunta, poderia dizer que talvez dentro de 1 mês. E hoje não poderei ao menos me despedir dele? Pede Débora, bastante abatida. Infelizmente não, minha senhora. Neste momento, seu marido já deve estar sendo preparado para alguns exames que farei imediatamente, assim que deixarem esta clínica. Porém, qualquer um de vocês poderá telefonar a qualquer hora, que serão prontamente colocados a par do estado do paciente. Possuímos um plantão permanente para essa finalidade. Após mais algumas considerações, despedidas, e inclusive acertos financeiros na saída do hospital, todos partem calados e cabisbaixos, sustentados apenas pela esperança e confiança depositadas naquela clínica que, por sugestão unânime dos médicos que o examinaram, escolheram para o tratamento de Roberto. Por favor, Ciro, me deixe em casa. Meu Deus, como falar a Raquel que seu pai ficará afastado de nós por algum tempo? Tudo passa, Débora. Tenta-lhe consolar Dalva. Quando você menos esperar, Roberto estará de novo entre vocês. O tempo passa rápido. Assim espero, Dalva. Assim espero. Caros leitores, como disse no começo deste relato, em que me coloco como um personagem na terceira pessoa, irei me intrometer durante a narrativa para tecer algumas considerações, para mostrar como me senti nos diversos episódios por que passei. Os leitores devem imaginar como não deve ter sido fácil para mim viver esse pesadelo aterrorizante. Quando comecei a recobrar os sentidos, ou melhor, quando acordei na clínica do Dr. Frederico, na verdade não sabia ao certo onde estava e o que estava me acontecendo. Parecia-me estar acordando de um pesadelo e que tudo o que tinha acontecido não passava de um sonho, imaginando apenas que havia trocado de quarto. Comecei a forçar a memória e, de repente, o desespero invadiu-me de tal maneira que comecei a gritar por Débora, pois havia me lembrado, de uma maneira bem real, do ataque que ela havia sofrido por parte daqueles monstros, de minha tentativa de levá-los para longe dela, de minha fuga da prisão pela polícia e depois a inconsciência que se apoderou de mim. Tornei a sentir um pavor tão grande que parecia que meu peito ia explodir, tão grande era a tensão por que passava. Tentei levantar-me, e foi aí que percebi estar amarrado na cama, pelos braços e pernas. Continuei a berrar a plenos pulmões, até que um enfermeiro adentrou o quarto e aplicou-me uma injeção, apesar de meus gritos de protesto. Implorei-lhe notícias de minha esposa, e ele limitou-se a sorrir-me e a dizer-me que estava tudo bem. Lutei muito para não adormecer novamente, mas não consegui, pois minhas forças e minha consciência foram rapidamente tolhidas e amortecidas. Lembro-me que por diversas vezes passei por esse desespero, sempre cortado por uma injeção. Percebi que estava sendo alimentado e medicado via intravenosa, o que me dava mais sono, e cada vez que recobrava a minha consciência, sentia-me mais e mais sem forças para lutar contra aquele estado.
Foi quando, numa dessas retomadas de meu próprio eu, que percebi que enquanto não me acalmasse, não conseguiria continuar dono de mim mesmo e de meus próprios pensamentos, para só então poder conseguir notícias de Débora. Lutei muito comigo mesmo, até não rebelar-me mais e atender à calma que os enfermeiros sempre me solicitavam. Perto de minha mão encontrava-se uma campainha que apertei para chamar alguém. Desta feita, uma enfermeira abriu a porta de meu quarto e entrou. Limitei-me a olhá-la, e percebendo que não trazia nenhuma seringa consigo, tomei coragem e perguntei-lhe o que estava acontecendo comigo, onde estava, e o porquê de minha esposa não estar ali. Não me respondeu nada do que havia perguntado. Apenas perguntou-me se eu estava bem e que um médico viria visitar-me e responderia todas as minhas indagações, saindo logo em seguida do quarto, após retirar o soro que me alimentava. Alguns minutos depois, veio ver-me um senhor de aproximadamente uns 50 anos, que, denominando-se Dr. Frederico, explicou-me, de modo cortês e em rápidas palavras, que minha esposa estava em casa, cuidando de Raquel, e que por motivos imperiosos encontrava-me naquela clínica especializada, onde seria tratado convenientemente e que sairia dali completamente curado, para tornar a ter uma vida normal, sem alucinações indesejáveis. Perguntei-lhe se realmente havia ocorrido no outro hospital todos aqueles acontecimentos que mais me pareciam um sonho do que uma realidade. O médico meneou afirmativamente a cabeça, confirmando tudo o que lhe relataram sobre aquela madrugada, e também tudo o que lhe contaram minha esposa e meus irmãos. Garantiu-me que, para meu próprio bem e recuperação, precisaria de pelo menos 1 mês de tratamento, para chegar a um diagnóstico bem preciso, e que aí então poderia receber visitas, e que iria precisar de toda a minha colaboração para conseguir um efeito positivo sobre o que estava me acontecendo. Em seguida desamarrou-me os pés e as mãos, pedindo-me para descansar até o dia seguinte, quando levaria a efeito o início do tratamento propriamente dito, antecedido por uma entrevista que faria comigo. Muito carinhosamente, informou-me que se precisasse de alguma coisa, bastaria acionar a campainha para ser atendido. Despediu-se e sumiu pela porta do meu quarto. Encontrava-me naquele momento muito enfraquecido até para raciocinar direito, sentindo apenas novamente muito sono e imensa saudade de Débora e de Raquel. Nem havia me lembrado de perguntar que dia era, ou pelo menos há quantos dias estava ali. Finalmente o sono venceu-me, implacavelmente, vindo a acordar somente na manhã do dia seguinte, o que pude constatar apenas pelos acontecimentos, pois meu quarto não possuía janelas, e não podia ver se era dia ou noite.